Fala, fiel! Vamos aqui com um compilado de informações com as principais notícias do Coringão de hoje e a provável escalação. Corinthians que não vai ter Rodrigo Garro, que foi pai. Acabou de nascer o filho de Rodrigo Garro e ele ficou para acompanhar a esposa. Não vai ter também o Fausto Vera e não vai ter também o Ranielli. Fausto Vera e Ranielli ainda não temos o motivo do que porque eles não vão. Mas volta Coronado, Gustavo Henrique e Yuri Alberto. Vamos ver aí a provável escalação e todas as informações do Timão para a partida de hoje, que precisa da vitória para se manter vivo e não depender de combinação de resultados para se classificar na Sul-Americana. Vai ser um jogão, 7 horas da noite hoje, e depois do jogo a gente vai trazer tudo aqui para vocês também. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você não perder nenhuma notícia do Coringão e vamos pro vídeo. Romero, ela é importante para o Corinthians e, claro, importante e muito para o futebol paraguaio. É o que o Antônio Strini mostra para a gente. Levantamento, Yuri Alberto Romero! Histórico! Romero! Ou pode chamá-lo de Reimero! Feliz, né? Feliz de poder ser o maior artilheiro estrangeiro, né? Da história do Corinthians. Fico muito feliz. Uma marca muito importante para mim, né? Vindo do Paraguai, né? De um país que não tem muitos habitantes, um país difícil, né? Pela pobreza. O jogador estrangeiro com mais gols com a camisa do Corinthians. Ser o estrangeiro com mais gols pelo Corinthians, além de artilheiro histórico da Neoquímica Arena, vão acompanhar Ángel Romero por um bom tempo. Feitos que levam orgulho não só para ele, mas para quem o acompanha desde os primeiros passos. Desde chiquito siempre fueron sacrificados porque mi mamá tenía que trabajar día y noche para poder solventar los gastos que uno necesita para jugar. Y hoy ver que un jugador paraguayo con nuestro apellido, orgullo de la familia, esté logrando algo muy importante en un equipo conocido, respetado mundialmente como el Corinthians, obviamente que nos llena de orgullo. Yo como mamá me siento súper feliz, contenta, orgullosa de ello por todo lo que están logrando, como dice mi hijo. Y como siempre digo, me siento una mamá bendecida, súper bendecida por todo lo que me están dando. Cabeça de mãe funciona diferente. Ela não fala apenas de Ángel. Oscar também vinha à mente. Afinal, desde sempre, eles eram os melizos, os gêmeos do futebol paraguaio. Cuando su niñez era muy tranquilo, era muy bueno, ella no tenía ningún problema, solo tenía que darle la pelota. La pelota era todo para ellos. Ellos chutaban cualquier cosa, chutaban el pomelo, la naranja, la muñeca, la cabeza de la muñeca de su hermana, de todo. Ellos solamente era terrible cuando estaban jugando los partidos. Ángel e Oscar caminharam juntos no futebol até a chegada ao profissional no Cerro Porteño. Depois, Ángel foi contratado pelo Corinthians, enquanto Oscar se destacou no Racing da Argentina. Além dos encontros pela seleção, eles voltaram a jogar juntos uma vez mais no São Lourenço. Agora os gêmeos estão próximos de algo inédito, o primeiro confronto entre eles. O corintiano e o botafoguense podem se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, e a família aguarda ansiosamente por isso. Están en eso, ¿verdad? Ángel seguro le va a decir, te vamos a ganar. Oscar le va a decir, no, nosotros te vamos a ganar. Y así, ya se están tirando bromas. Hasta inclusive ya hay apuesta del famoso asado acá en Paraguay que se come mucho. Pero la verdad que sería muy lindo ver ese lindo espectáculo. Como mamá, sinceramente, empate. Ya te dije, quiero que salga empate. Porque yo no sé qué le voy a decir. Bueno, que el uno perdió, ¿cómo le voy a consolar, verdad? Entonces, para mí empate. Bom, hoje tem Cruzeiro, 9h30 na ESPN, às 9 tem o... na ESPN 4, Isso. né? Também no Star Plus. Na ESPN às 9 tem o Flamengo e mais cedo, às 7, tem o Corinthians, Copa Sul-Americana contra o Nacional. A Mari Pereira já desde os últimos dias por lá, trazendo as informações do Corinthians pra gente. Então, com alguns jogadores que ficaram em São Paulo, mas talvez com algumas novidades na equipe, Mari.
Tenho na ESPN 4. Desta Tenho na ESPN 4, né? Também no Star Plus. Na ESPN às 9 tem o Flamengo e mais cedo às 7 tem o Corinthians, Copa Sul-Americana contra o Nacional. A Mari Pereira já desde os últimos dias por lá, trazendo as informações do Corinthians pra gente. Então, com alguns jogadores que ficaram em São Paulo, mas talvez com algumas novidades na equipe, Mari. Oi, amigos, novamente. Sim, talvez, né? Porque o Antônio Oliveira, ele recebeu o retorno de Yuri Alberto, o Gustavo Henrique do Coronado também. Por outro lado, não viajaram o Garro, Fausto Vera e Ranielli. Então, 3-3 ali, tá empatado. Vamos acompanhar, né, para ver se ele inicia com o Yuri Alberto, se ele inicia com o Coronado. Expectativa, né, de ver uma sequência para o Coronado, porque o pouco que ele pôde desempenhar, fez uma dupla muito interessante ali com o Rodrigo Garro. Eu estava dando uma olhada nas últimas informações aqui, né, da imprensa paraguaia. Primeiro que eles estão repercutindo muito a tragédia que acontece lá no Sul, infelizmente, estão a todo momento passando informações sobre o duelo. O Nacional aqui, ele está lá no fim da fila praticamente, né, dos clubes tradicionais que disputam Libertadores e Sul-Americana, mesmo já tendo um vice de Libertadores em 2014. Então as informações são mínimas, mas eles tratam esse confronto como o duelo dos necessitados, porque o Nacional ainda não venceu, inclusive é a última partida que faz dentro de casa aqui, né, no Defensores del Chaco, e o Corinthians precisa da vitória para pensar em classificação, porque vem de um empate desastroso para o Argentinos Júnior, reservas, né, do Argentinos Júnior. Então, para o lado do Nacional, a perspectiva é essa: o time não vence as 5 partidas, do lado do Corinthians é saber se o Antônio Oliveira ele vai mudar também a zaga com a volta do Gustavo Henrique, mas eu acho que não. Do lado esquerdo, o Hugo, aí é certeza, né? Então a gente vai ouvir o que o Hugo, lateral do Corinthians, falou sobre a partida, e o próprio Antônio Oliveira questionado sobre poupar ou não jogadores para o jogo de hoje. Bora ouvir os dois. A partida é muito importante pra gente. A gente tem que ir lá e tentar buscar os 3 pontos. Sabe da dificuldade que é jogar fora, né? No campo deles lá, a torcida deles. Mas dá tempo de recuperar sim, a gente já tá meio que entrosado já, o grupo também. É mais treino por vídeo, essas coisas assim. Já é muito importante e creio que a gente vai fazer um grande jogo lá. Cada jogo que nós entramos é para disputar os 3 pontos. Mas aqui na terça-feira temos um jogo muito importante, portanto, onde mais uma vez vamos ter que jogar para ganhar, como é nosso apanágio, portanto, e não vai haver poupanças. Portanto, aqueles, eventualmente, se for um 11 diferente daquele que entrou hoje, não é por poupar ninguém, é aquilo que eu sinto, de acordo com a estratégia que foi montada para aquele jogo e aquele adversário, é aquilo que eu sinto que é o melhor para aquele jogo. Bom, e aí a gente tem na tela, a Mari fica com a gente também, o Nacional do Paraguai e o Corinthians e os números na temporada. São aproveitamentos abaixo de 50%, né? O Nacional com muitas derrotas, com 14, o Corinthians aparece com 9 derrotas, mas também tem mais vitórias ali, tem 9 vitórias, por isso o aproveitamento um pouco maior, de 46% contra 31%. Como a Mari falou, um duelo de necessitados aí na classificação na competição, Brady. E até para tentar o Corinthians evitar o play-off, para não jogar contra um time vindo de Libertadores. Mas o Corinthians, para mim, fez a melhor partida do ano contra o Fortaleza. Embora tenha sido 0-0, entendo ali o 3-0 no Fluminense. Foi mais que o do Flu? Para mim, jogou Sério, mais. Mas por quê? Teve muito volume de jogo, teve consistência contra o Fortaleza. O Fortaleza não é um time qualquer e o Fortaleza joga muito bem fora de casa. Foi superior mesmo no jogo. Então, para mim, foi um Corinthians que conseguiu ser regular numa partida e pressionar muito. Para mim, o Corinthians mereceu a vitória. Foi um jogo até que o Fortaleza... É que um 3-0 no Flu é muito sonoro, né, Breler? Então, mas pela maneira como jogou. Contra o Fluminense, era um cenário que favorecia a pressão lá na frente, a subida de linhas, e o Fluminense em baixa, com muita dificuldade. O Fortaleza não. O Fortaleza veio com personalidade, jogou, foi um grande jogo. Então, para mim, o Corinthians chega confiante. É ver como o Antônio Oliveira vai montar o meio-campo com esses desfalques. Ranielli e Garro têm sido os pilares do time. Meio time, né? Exato. E o Bidon tá bem, deve ser mantido como titular. Resta ver se ele vai fazer o Paulinho ali como um primeiro volante. Paulinho tem jogado mais avançado, pode ter dificuldade de atuar por ali. Quem sabe o Rian pinte no time para dar um pouco mais de pegada. E até mesmo a possível volta do Coronado. Voltou a ser relacionado, mas tenho dúvida se o Antônio Oliveira já vai lançar a cartada do Coronado como titular, mesmo com a ausência do Garro. Interessante para a gente ver como as ideias do técnico podem permanecer, mas com jogadores diferentes nesse jogo no Paraguai. É importante a partida e, assim, é um Corinthians favorito, né? Porque o Breler também tá falando aqui e a gente tá discutindo qual jogo foi melhor, contra o Fortaleza ou contra o Fluminense.
Mas, poxa, a gente está discutindo uma coisa boa no Corinthians. Sim. E fazia quanto tempo que a gente não discutia isso, né? O Corinthians numa ótica positiva. É o melhor momento que a gente está vendo do trabalho do Antônio Oliveira. Apesar de uma Ali situação... no início do estadual, tudo bem, né? Também que ele pegou e embalou e empolgou, né? Nível Mas de agora... enfrentamento abaixo. Isso. Eu acho que agora... Até por isso que o Breler falou, a gente viu contra o Fortaleza, apesar do 0-0, o time rendendo com posse de bola. Uhum. Teve mais criatividade, né? Como rendeu com posse de bola e criatividade contra o próprio Nacional, né? Jogando na Neoquímica Arena e aplicou uma goleada, né? Você tem uma diferença muito grande aí de ponto de vista técnico, né? O Corinthians é muito superior. Agora, a gente tem que ver também qual vai ser o time que ele vai colocar em campo, porque já deu o sinal de que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então hoje deve rodar um pouco mais o seu elenco. Eu gostaria de ver o Romero jogando mais pelo lado, acho que a melhor versão dele é jogando ali pelo lado, também com a liberdade para chegar na frente. Mas é um Corinthians que vem evoluindo. Já era um time que se encaixava mais nesse esquema de pressionar, de botar velocidade, como fez contra o Fluminense. Eu ainda acho que é a melhor atuação do Corinthians com o Antônio Oliveira foi aquela contra o Fluminense, controlou completamente a equipe do Diniz, mas a gente vê aos poucos indícios de uma evolução com bola. E isso é muito importante, né? Deixa o time mais completo, mais preparado para qualquer cenário. E hoje o cenário vai ser criar. É necessário ter variação, repertório, né, com a posse de bola. E acho que vem encaminhando nesse sentido. Vamos lá, Corinthians na Sul-Americana. Hoje, contra o Nacional, o Corinthians está de bem com a vida. Puxa vida, essa frase não sei se combinou muito bem, não. Tá de bem com a vida. Pô, saiu o Rubão, tá nadando de braçada. Vixe, aí piorou, nadando saiu de braçada. Saiu o Rubão, ficou um clima de farra, né? Acabou a farra, né? A farra do Rubão acabou. Corinthians e Nacional hoje, Quesada. Vamos ver o campinho do Corinthians. Nacional e Corinthians, na verdade, o jogo acontece no Paraguai, né? Se eu tivesse que apostar, Flavinho, eu colocaria o Cássio hoje no gol, tá? Poçante, defensor o Cássio voltando para o Carlos Miguel jogar contra o Flamengo no sábado lá no Maracanã. Então, por isso que eu coloquei Cássio e Carlos Miguel. Poçante, defensor del Chaco hoje. Sim, sim. E a mesma coisa com o Fagner, tá? Mateuzinho na vaga do Fagner, o Fagner poupado para o jogar que tá contra com o as Flamengo. letrinhas maiores aí é o mais provável, tá bom? Isso. Nas apurações do Quesada. O Félix Torres e o Kaká, né? Formando a dupla de zaga, Hugo, Rian, que é um garoto da base, pode ser um primeiro volante. Gustavo Henrique preservado. Gustavo Henrique ainda fora, Garro tá fora, Ranielli tá fora. E aí o Rian pode ser esse primeiro volante ou o Paulinho. Eu, sinceramente, não sei. Tem que esperar o jogo começar pra gente ver como é que vai ser o movimento desses jogadores dentro de campo. O Rian joga mais à frente? Bidon, Romero, Uri Alberto e Wesley. Quem joga mais à frente? O Rian. Ele é volante também. Ele é um meia central, né? Que pode encostar um pouquinho mais na frente, mas pode ser o primeiro volante. Inclusive, ele Eu acho arriscado colocar o Paulinho como primeiro O volante. primeiro gol dele ele faz numa Sul-Americana no passado, né? Com a camisa do Corinthians, Foi né? aquele que ele tira a camisa, não é? Contra o Universitário no Peru, foi Contra isso? o Universitário. Foi contra o Universitário no Peru, exatamente. E para sua alegria, sabe, aí dos corintianos, o Exausto Vera estava exausto e não viajou. Como você, reforço? Eu tenho muitas... Coitado, a gente fica zoando o cara, coitado, às vezes ele tá... Eu tenho muitas observações para fazer em relação ao trabalho do Fausto Vera. Eu acho que jogador argentino e uruguaio precisam, acima de tudo, ter gana e vontade. Não precisa nem ser bom, mas o cara precisa ter gana e vontade. O Fausto não é bom e não tem vontade, então, para mim, não serve. Com todo respeito ao... O Pitbull Fernandes tinha vontade. Tem os problemas financeiros aí, né? O Corinthians não tem problemas financeiros de pagar aí o clube dele, atrasou alguma grana para o Exausto Vera também, mas isso não é... Eu acho que essa não pode ser a explicação para o jogador desenvolver um futebol de baixa qualidade, como ele vem fazendo nos últimos tempos. Quesada, sabe às vezes o que me chama... Coronado também fora, viu, Gustavo? Por enquanto. Não, olha, eu vou queimar e o Palácios também fora. Nunca mais elogio. Esse Nacional é um time que oferece algum risco? Tomou de 4 do Corinthians? Tô falando, perguntando. Não pode, né? Não deveria. Tomou de 4... O risco, talvez, é o Corinthians ter muitas mexidas e mudanças em um time desentrosado. Então, o Corinthians perder mais hoje por ele mesmo do que, de fato, pela equipe nacional do Paraguai. Renato Carvalho. Agora... O Coronado tá fazendo a pré-temporada para 2025. Não, tá indo bem, tá indo Parabéns bem. pelo planejamento. Tá corretíssimo. Agora, você sabe uma coisa que às vezes me intriga no futebol, mas que pelo menos eu tentaria sempre fazer? Se você tem dois jogadores que despontam com certo talento, o Bidon, todo mundo vê que esse menino me parece ser bom de bola mesmo. É um jogador especial aí, numa base que não tem revelado praticamente nada recentemente, né? Que foi sucateada
que era uma base multicampeã de Copinha e sempre com bons times, que era do Corinthians. O Rian não me parece ser uma figura descartável também. O menino já deu mostras aí de que é um jogador que pode se inserir. Resta um fato novo. Assim, cara, o Corinthians revelou um monte de jogador nos últimos tempos, cara. Porra, o Moscardo, Duqueiroz, o Robert Renan, Murilo. Tá louco, velho. Mantuan. Mas, Sormani... O Adson, que acabou indo bater, não voltou. Caramba, mas gente. aí que tá, o Sormani. Revelou jogadores... poucos com destaque, muito poucos, e até que ajudaram o próprio time. Imagina, o Robert Renan é titular da seleção brasileira aí da base. Mas o Corinthians não jogou, não vingou. Sim, mas revelou. Você tá falando de revelação. Revelou. Ele entrou no negócio do Yuri Alberto. Mas se você pega um comparativo... Não, eu acho que essa análise é assim. Uma coisa é você não revelar, outra coisa é você revelar e não usar. Não postar os caras e vender mal os jogadores. Então, tem dois Pedrinhos de 18 pra cá que eram o xodó da torcida. O segundo Pedrinho mal foi utilizado. O zagueiro, João Vitor, Murilo. O João Vitor também. Robert e Renan. É que os times... A Arana foi revelado no Corinthians. Os times recentes, até de 6, 7, 8 anos atrás, que o Corinthians vencia a Copinha, eram times de atletas que davam mais condição. Não, explica o que você quer dizer. Nós mostramos aqui várias revelações. Você está dizendo que o Corinthians não vem aproveitando esse jogador? Não, o Corinthians... Oscar não, Paris Saint-Germain. Sim, mas é muito pouco. Foi revelado pelo Corinthians. É muito pouco pelo que eu já vi o Corinthians revelar. O Corinthians sempre, nos anos 90, 2000, tinha timaços de base e timaços que abasteciam e se tornavam fortes no próprio profissional. Desculpa, o Wesley. Entendeu? O Wesley agora. Olha aí, pô. Tá mas cheio ainda de jogador. É o seguinte, se é o Flamengo ou é igual o Santos revela também muito. Acho que o time principal não o Corinthians ajuda. está revelando só nesses nomes que vocês falaram mais do que o Santos. Muito mais. Sim, mas o time não ajuda. Muito mais. Pega os jogadores que o Santos revelou e coloca no Flamengo. Pega os jogadores que o Corinthians revela e coloca no Palmeiras. Você leva os caras pra cima, entendeu? Eu acho que a questão não é essa não. O Duqueiroz, se fosse tudo isso, estaria jogando aí no Grêmio. E ainda mais num time que não é uma unanimidade nesse setor de meio campo. Você tá falando uma exceção. Você está citando um jogador que é ruim. Bom, mas o Duqueiroz no Corinthians, ele jogava bem. Não estava mal, não. Não tá, tanto é que ele entra no negócio. Vamos citar os caras bons. Robert Renan, Murilo, Duqueiroz, Moscar, Murilo, Wesley. O Du tinha perdido a vaga dele no titular, ele foi colocado no negócio. Então tá bom. Então o Duqueiroz aí não presta. Ok. O Wesley. O Robert Renan, a mesma coisa. Não virou. Tá aí no Internacional, banco do Inter. Entendeu? Não virou titular. Tudo bem. Você não vai ser convidado. Então o Danilo Volante, que era do Palmeiras, foi pra Inglaterra, também não serve. Mas o Danilo arrebentou no Palmeiras. Diferente desses que não arrebentaram no Corinthians. O que fazer agora? Nós temos que pôr o campinho aqui e escalar o time que vai entrar em campo diante do Nacional do Paraguai neste sábado. Tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente escalar esse time. Por quê? Eu vou deixar o time base aqui, vou tirar o Ranieri, vou tirar o Garro, tá? Tem Gustavo Henrique, Coronado e o Yuri Alberto que voltam. E aí, nós juntos vamos escalar esse time, tá? Porque a informação que eu tenho é que ele não treinou o time, então a gente tem o direito de tentar escalar agora o time que vai jogar e, enfim, podemos acertar, né? Gustavo Henrique, Coronado e qual outro? O Yuri Alberto, né? Deixa eu achar aqui o Yuri Alberto. Desculpa aí as tossidas, tá, gente? Aqui. Vamos colocar aqui o Yuri Alberto, tá? Tá aqui, ó, o Yuri Alberto, Coronado. Vou colocar aqui o Gustavo Henrique. Coloca um, sai o outro. Vai deixando o like aí, gente, para me ajudar, tá bom? Eu preciso muito aí da ajuda de vocês nesse sentido, tá? Então, vou colocar aqui o Gustavo Henrique. Nós vamos escalar juntos esse time, tá bom? Porque não houve aí um treino tático. Deixa eu ler os superchats aqui até a gente começar a escalar. Tem 2 vagas para 3 aí, tá? É claro que um é zagueiro, né? O Gustavo Henrique volta. O que vocês acham que o Gustavo Henrique volta? Kaká perde a posição? O que vocês acham? Fala para mim. Conta para mim aqui o que vocês acham, tá? Eu acho que o Paulinho vai jogar, né? Porque é um líder do elenco, ele tem colocado nos jogos, né? Paulinho, Bidon. Então, se o Fausto não viajou, lascou, né?
Hein? Fausto viajou sim. Estão falando. Tô perguntando aqui para a fonte para ver o que me falam, tá? Tem gente falando que viajou sim, tá? Se o Fausto viajou, eu acho que nós vamos ter esse time aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar o Fausto. Hein? Tô esperando a minha fonte responder sobre o Fausto Vera, tá? Não, isso é deixa aqui o Félix. Não sei porque o Félix saiu daqui. Aqui. Peraí. Eu acredito que ele põe o Kaká no banco e volta o Gustavo Henrique. Acredito que ele poupa o Fagner e vai com o Mateuzinho, que ele tá fazendo esse revezamento, né? Tá? Ele tá fazendo esse revezamento. Cadê o Mateuzinho? Tô tentando achar o Mateuzinho aqui. Aqui. Tá, o Mateuzinho. E eu acho que ele entra com o Yuri Alberto. E o Romero vai disputar a vaga com o Mosquito. E o Coronado fica pro segundo tempo. Eu acho que vai ser esse o time do Corinthians. Tá? Eu acho que vai ser esse o time do Corinthians. Eu duvido... Duvido que ele venha com o Coronado desde o início, tá? Hein? Eu acho que esse vai ser o time do Corinthians. Vem com o Yuri Alberto desde o início, tá? 4-1-4-1. Eu vou até postar já no Romero como titular aqui, para não ficar com dúvida, tá? Depois a gente vê outros que entram. Eu acho que o time vai ser esse aqui, ó. Esquece, Fausto Vera não viajou, tá? Tá fora. Agora lascou. Hein? Se o Fausto Vera não viajou, agora, meu amigo, precisamos achar um cara que jogue ali nessa função. Olha como o Corinthians precisa de volante, hein? Olha a situação do Corinthians hoje. Como a situação do Corinthians é feia em relação ao elenco. O Corinthians não vai ter o Fausto Vera, não vai ter. Só tem o Rian, velho. Só tem o Rian. Hein? Só tem o Rian agora. Tá? Eu acho que o Rian não vai fazer essa saída. Quem vai fazer essa saída é o Bidon e o Paulinho, tá? Pode ser esse o time do Corinthians para amanhã, hein? Fausto Vera não viajou, tá, gente? Fausto Vera não viajou. O Biro, sabe? Pode ser o Biro e o Breno Bidon ali de volante, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o Biro. Cadê? Vou colocar aqui. Ele não vai inventar outra coisa porque ele tá pressionado. Senão ele podia inventar um Hugo no meio campo, entendeu? Então eu acho que vai ser um desses dois, ó. Rian ou Biro, tá? Aí já que eu coloquei esse aí, eu vou colocar minha dúvida aqui no canto que eu tenho de Mosquito ou Romero, tá? O Coronado, para mim, eu acho que... Não sei se ele colocaria desde o início, né? Vou deixar o Romero aqui. Enfim, vou deixar o Romero ou Coronado, tá? Fiel, e aí, o que vocês acharam da provável escalação do Timão? Na minha humilde opinião, deveria colocar o Paulinho no lugar do Ranielli, manter o Bidon ali ao lado dele e colocar sim o Coronado ali para articular o time. Se o cara tá bem, se o cara tá disponível, usa ele e, se necessário, tira no segundo tempo, mas começa com o melhor que tem. Todo mundo fala aí que o Coronado tá bichado, vem dando mancada aí com o Corinthians, todo mundo tá impaciente, mas alguns jogos ali que ele entrou, ele mostrou que tem qualidade, e se ele pegar uma sequência aí de jogos vai ser importante sim pro Corinthians. Eu acho que o Romero vai pra direita, o Wesley na esquerda e o Yuri Alberto provavelmente deve voltar ali como referência na frente do ataque, e a zaga ali talvez o Mateuzinho venha no lugar do Fagner para poupar. E vamos manter aí, eu creio que vai manter, não acho que o Gustavo Henrique deve entrar como titular, vai ficar o Félix e o Kaká, e o Hugo na lateral esquerda, porque o Palácio ninguém sabe dele. Mas aí, o que você achou da provável escalação? Deixa o palpite para hoje, Nacional e Corinthians, aqui nos comentários. Fica ligado, ativa o sininho para você receber as notificações, vamos soltar tudo depois da partida aqui no canal. Se inscreva, deixa seu like, valeu!